Olá, boa noite. Agora são 6 horas, segunda-feira, 14 de julho de 2025. Eu sou Denise Guimarães. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. Loja e fabricante são condenados por não cumprirem acordo de reembolso. Juízes de segundo grau entram em exercício no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Estatuto da Criança e do Adolescente completa 35 anos. E ainda a entrevista com a juíza Tainá Silveira Cruvinel, diretora do Foro da Comarca de Monte Carmelo, no Triângulo Mineiro. Você acompanha agora o TJ Minas Notícias, segunda edição. Loja e fabricante são condenados por não cumprirem acordo de reembolso. Os detalhes quem tem é o repórter Fabrício Veloso. A 18ª Câmara Cível do TJMG modificou sentença da comarca de Eugenópolis, na Zona da Mata Mineira, e condenou uma fabricante de aparelhos eletrônicos e uma loja de varejo online a indenizar e ressarcir 3 irmãos por causa de uma televisão com defeito. De acordo com a ação proposta pelos rapazes, que constituem o espólio de uma consumidora, no dia 9 de novembro de 2020, a mulher comprou uma televisão de 50 polegadas. Com 6 meses de uso, o aparelho parou de exibir imagens. A fabricante foi contatada e reconheceu o defeito, oferecendo a opção de troca da TV ou reembolso do valor pago. Os irmãos optaram pela segunda opção e chegaram até a passar os dados bancários para transferência, mas o reembolso nunca aconteceu. Em primeira instância, os argumentos de defesa foram aceitos e as empresas foram eximidas de culpa, sob o fundamento de ausência de comprovação do defeito de fabricação. A decisão considerou que o vício ocorreu dentro do prazo legal e que a ação foi proposta de forma tardia. Os 3 irmãos, então, ajuizaram recurso ao TJMG, que modificou a sentença. De acordo com o relator desembargador Sérgio André Xavier, houve falha na prestação da assistência, pois em atendimento remoto, a fabricante chegou a detectar o problema e a oferecer solução, mas não cumpriu o combinado. O magistrado ponderou ainda que a loja online faz parte da cadeia de consumo e deve ser responsabilizada solidariamente. As 2 empresas foram condenadas a indenizar cada irmão em R$3.000, além de devolver o valor pago na TV, cerca de R$2.400. A decisão está sujeita a recurso. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Fabrício Veloso. Juízes de segundo grau entram em exercício no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. As informações com Sandra Pedrosa. Os juízes Richardson Xavier Brant e Kênia Márcia D'Amato entraram em exercício como juízes de segundo grau no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Os 2 já haviam atuado na segunda instância como juízes convocados e passam agora a atuar nos núcleos de Justiça 4.0, em vagas abertas pelos magistrados Francisco Ricardo Salles e Narciso Alvarenga, que tomaram posse como desembargadores. O presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos Corrêa Júnior, exaltou a trajetória dos magistrados, destacando que os conhecimentos adquiridos ao longo dos anos poderão contribuir significativamente para o aprimoramento do trabalho realizado na Corte Mineira. O juiz Richardson Xavier Brant tem 28 anos de magistratura. Ele é natural de Montes Claros, atuou como advogado e promotor de justiça antes de ingressar na magistratura mineira em 1997. Foi juiz nas comarcas de São João da Ponte, São Francisco e Montes Claros, além de ter colaborado com diversas outras comarcas da região. Atualmente, atuava como convocado na 5ª Câmara Cível. O magistrado falou sobre as expectativas com o cargo. A expectativa é a melhor possível. Eu sou muito grato aos colegas, eu estava muito na zona de conforto em Montes Claros, vários colegas aqui, amigos do tribunal, exemplos de magistrados.
exemplos como pessoas e me convidaram e insistiram que eu pudesse vir integrar o tribunal, e aqui eu fui muito bem acolhido. A juíza Kênia Márcia D'Amato iniciou a carreira no serviço público como servidora do TJMG entre os anos de 90 e 95. No ano de 1995, ingressou na Defensoria Pública de Minas Gerais, permanecendo até 97, quando tomou posse como juíza. Exerceu suas funções inicialmente nos Juizados Especiais Criminais de Belo Horizonte, Teófilo Otoni e Governador Valadares. Ela estava como convocada no Núcleo de Justiça 4.0 Criminal Especializado. A magistrada também falou sobre as expectativas no TJMG. Tenho uma expectativa muito positiva. Sei das dificuldades que eu vou enfrentar aqui, é uma mudança muito significativa na forma de atuação, né, do magistrado quando ele vem para a segunda instância, mas eu estou muito animada e estou disposta a dar o melhor de mim para a prestação jurisdicional seja sempre mais célere, mais eficiente. O juiz Richardson Xavier e a juíza Kênia Márcia vão atuar nos núcleos de Justiça 4.0. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Sandra Pedrosa. Propaganda enganosa é um dos golpes mais frequentes contra os consumidores no país. Marco Aurélio Franco explica pra gente. Os números mostram a gravidade do problema. De janeiro a setembro de 2024, quase 28% das reclamações registradas na plataforma consumidor.gov.br foram relacionadas à publicidade enganosa. Mas o que é propaganda enganosa? Quem explica é a assessora jurídica do PROCON de Minas Gerais, Regina Sturmi. A publicidade enganosa é a que faz alguma comunicação ou informação que é capaz de induzir o consumidor a erro, seja por omissão de dados essenciais ou por ser falso. É diferente da publicidade abusiva. A publicidade abusiva, por exemplo, é quando são utilizadas estratégias de coerção para que o consumidor se sinta pressionado a efetivar um determinado negócio sob pena de perda de uma chance que ele não vai ter de novo. Uma pesquisa do SPC Brasil revelou que a propaganda enganosa é o golpe mais frequente entre os consumidores brasileiros, com quase 31% dos casos. A gente vai ouvir agora o caso da dona Maria Neide Machado, que estava à procura de emprego para a neta, mas ela caiu no conto de uma empresa de contagem na região metropolitana de Belo Horizonte. Essa empresa oferecia vagas de emprego, mas a conversa não passava de uma estratégia para vender cursos e de uma forma bem coercitiva. Ligaram para o meu celular, querendo falar com a responsável da Nathalie ou falar com a Nathalie. Eu falei, eu sou responsável por ela. Aí ele falou assim, não, porque nós temos uma proposta de um emprego para ela. Eu falei, que bom. Aí eu pedi o endereço, eles me passaram o endereço. Quando eu cheguei lá no local, não era proposta de emprego, era para fazer curso. Quando eu falei, que ela falou que ela queria fazer direito e depois ela queria ser juíza. Aí a menina começou a criticar ela, pondo ela, julgando ela lá embaixo, falando que se ela fosse para lá, que ela ia aprender, fazer um currículo. A dona Maria Neide pagou o curso para a neta, procurou o PROCON e descobriu que ela não foi a única vítima. A Regina Sturmi, do PROCON de Minas Gerais, alerta que os consumidores precisam ficar atentos. Falar com o consumidor que existem poucas vagas, que as vagas já estão se esgotando. Às vezes eles até falam, olha, eu tô até segurando essa vaga enquanto eu converso com você, porque é a última. Então, como a pessoa ela já vem com aquela expectativa de melhoria de vida, como a gente falou, de conquistar o emprego, então todas essas estratégias são uma forma de coagir o consumidor a tomar uma decisão precipitada e às vezes impensada. Uma última dica do PROCON de Minas Gerais é para que o consumidor não desista dos seus direitos. É importante que o consumidor leve ao conhecimento dos órgãos de defesa do consumidor. É importante que as autoridades dos órgãos de defesa do consumidor tenham ciência do que está acontecendo no mercado de consumo para que eles possam chamar as empresas para verificar o que está acontecendo e corrigir aquela prática infrativa. É importante também reclamar na delegacia de polícia. Se você foi vítima de propaganda enganosa, caiu no conto de um vendedor ou comerciante mal intencionado ou desonesto, procure o PROCON da sua região. Para a agência Rádio Web, Marco Aurélio Franco.
A seguir, no próximo bloco, uma entrevista com a juíza Tainá Silveira Cruvinel, diretora do Foro da Comarca de Monte Carmelo. O TJ Minas Notícias, segunda edição, volta já. E confira agora a entrevista com a juíza Tainá Silveira Cruvinel, diretora do Foro da Comarca de Monte Carmelo, no Triângulo Mineiro. Amanhã será inaugurada uma unidade avançada de atendimento em parceria com o TRF6. A Sandra Pedrosa conversou com a juíza. Vamos acompanhar. Entrevista. A comarca de Monte Carmelo, no Triângulo Mineiro, inaugura uma unidade avançada de atendimento com o TRF6, o Tribunal Regional Federal da 6ª Região. Eu converso sobre o tema com a juíza Tainá Silveira Cruvinel, diretora do Foro da Comarca e da Primeira Vara Civil Criminal e da Infância e Juventude. Olá, doutora Tainá, é um prazer recebê-la aqui na Rádio TJ Minas. Olá, o prazer é meu de estar com os ouvintes da Rádio TJ Minas. Doutora Tainá, o que representa para a comarca e para a região a inauguração dessa unidade de atendimento com o Tribunal Regional Federal? As unidades avançadas de atendimento, chamadas UAAs, são fruto da cooperação entre os órgãos do Poder Judiciário, TJMG e TRF6, com o objetivo de facilitar o acesso à justiça e agilizar a prestação jurisdicional. Aqui na comarca de Monte Carmelo não há sede da Justiça Federal, de forma que alguns processos que seriam de competência da Justiça Federal tramitam perante a Justiça Estadual, o que é chamado competência delegada. Acontece que o volume de processos distribuídos na comarca é muito elevado e isso aumenta o tempo de espera do cidadão para receber uma resposta à demanda levada ao Poder Judiciário. Com a instalação da UAA em Monte Carmelo, os novos processos de competência da Justiça Federal serão distribuídos diretamente ao referido órgão. Isso permitirá maior agilidade no processamento e julgamento dessas ações afetas à competência delegada. E também permitirá que aquelas demandas que realmente são da competência da Justiça Estadual tramitem com maior agilidade. E isso trará benefícios significativos aos jurisdicionados locais. Portanto, a UAA representa uma louvável iniciativa do TJMG e do TRF6, em parceria com o município de Monte Carmelo, para a adequada prestação jurisdicional em relação aos processos da competência delegada, garantindo uma justiça mais célere e eficaz. E que processos, doutora Tainá, podem ser levados para essa unidade avançada e como será esse atendimento? Os processos que serão levados para a UAA são aqueles referentes à competência delegada, especificados no artigo 109, parágrafo 3º da Constituição Federal, que são notadamente as ações previdenciárias e as execuções fiscais movidas pela União, que forem ajuizadas após a instalação da UAA. Então, a UAA receberá os novos processos dessas competências a partir de sua instalação. No âmbito dessa unidade avançada, serão prestados serviços necessários para evitar que o cidadão, o jurisdicionado, precise se deslocar até a sede da subseção judiciária, tais como a termação, que é o recebimento e redação da reclamação do cidadão, atendimento às partes e advogados, perícias médicas judiciais e audiências, que serão realizadas por meio de videoconferência. Sim, era uma necessidade aí da região, a senhora já falou dessa importância diante da grande demanda e realmente é um marco aí para a cidade de Monte Carmelo? Sim, é um marco significativo, porque em razão desse expressivo volume das ações previdenciárias e execuções fiscais, a comarca necessitava ampliar as portas de acesso à justiça. Atualmente, os processos tramitam em meio eletrônico e a expressiva maioria dos atos pode ser realizada à distância, de forma que a UAA representa uma ampliação do acesso do cidadão à Justiça Federal. É importante destacar que a competência federal delegada à Justiça Estadual é uma exceção. Ela surgiu no momento em que os processos eram totalmente físicos, os atos processuais eram integralmente presenciais. Uma época em que havia uma pequena presença territorial da Justiça Federal. Nos dias atuais, a delegação de competência não mais se mostra necessária, nem é o modelo mais eficiente para que o cidadão tenha acesso à Justiça Federal, além de sobrecarregar a estrutura da Justiça Estadual. Sim. Outro ponto relevante a ser destacado é que a instalação da UAA trouxe benefícios também para os servidores locais, pois o volume de trabalho, muito exorbitante, compromete o bem-estar da equipe. Para que os ouvintes tenham uma dimensão do contexto da comarca, é importante informar que nesse ano de 2025, até o mês de maio, ou seja, em 5 meses,
já foram distribuídos em Monte Carmelo cerca de 3.500 novos processos, de forma que mensalmente são ajuizados quase 700 novas ações para apenas 2 varas, sendo que as ações previdenciárias e execuções fiscais representam cerca de 20% dessas demandas. Nesse contexto, apesar do esforço dos servidores e magistrados para solucionar e baixar os processos, o acervo atual da comarca é extremamente elevado, cerca de 20 mil demandas. Nesse ano, nós já arquivamos um pouco mais de 3.600 processos, mas ainda restam aproximadamente 20 mil a serem solucionados. Com a instalação da UAA, a distribuição mensal de novos processos irá diminuir, permitindo que a equipe da Justiça Estadual possa se dedicar mais aos processos que realmente são de sua competência, enquanto a Justiça Federal cuida das ações que antes tramitavam por meio da competência delegada. Para a gente finalizar, doutora Tainá, eu queria que a senhora falasse alguma outra ação realizada pela comarca que a senhora queira destacar e compartilhar com todos os ouvintes aqui da Rádio TJ Minas. Um dos pontos fortes da comarca é o desenvolvimento da cultura do trabalho em equipe e a atuação integrada com os demais órgãos, como o Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, Município, AB, entre outros. Essa atuação integrada otimiza muito a prestação jurisdicional, além de servir como prevenção no ajuizamento de novas demandas. Outro aspecto importante que eu gostaria de destacar é a relevância da cooperação prestada pela equipe do projeto, por intermédio da juíza auxiliar da presidência, a doutora Marcela Maria Amaral. E esse projeto do TJMG, ele disponibiliza uma cooperação de magistrados e servidores com as comarcas que apresentam maior número de processos. A implementação dessa cooperação em Monte Carmelo tem sido de grande valia, fazendo com que a equipe se sinta enxergada e cuidada pela presidência do TJMG, o que resulta na otimização da prestação jurisdicional e também na melhoria da qualidade de vida dos servidores e magistrados. Quero agradecer muito a sua participação aqui na Rádio TJ Minas. Muito obrigada, juíza Tainá Silveira Cruvinel, diretora do Foro da Comarca de Monte Carmelo. Até uma próxima, doutora. Até a próxima, muito obrigada pela oportunidade. Agora são 6h18. TJ Minas Notícias, segunda edição, fica por aqui. Uma ótima noite para você.